gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje nós estamos comemorando a constância do nosso podcast. Estamos no número 50 e você colaborou para que estivéssemos aqui hoje. Eu, Cleide Vilela, junto com Maiara Mendonça. Estamos trazendo um convidado muito especial que vai tirar você da zona de conforto, que vai dar uma sacudida porque o verão está chegando, que é o professor de educação física e empreendedor Adner Mendes. Seja bem-vindo. Obrigado, menino. Obrigado pelo convite. Gente bonita, estamos juntos. Espero poder agregar um pouquinho com você mesmo. Ô, Adner, começa falando um pouquinho como começou sua trajetória de professor de educação física e essa transição para empreendedor, dono de academia. Como é que foi isso? Eu vou voltar um pouquinho antes, né? Sempre fui ligado à atividade física. Meu pai sempre gostou, incentivou que os filhos fizessem, principalmente eu e meu irmão, tem um irmão gêmeo, né? Muito parecido comigo, por sinal. E a gente sempre praticou atividade física em Angra. Porém, em Angra de 2000 a 2010. E na escola a gente participava, sempre teve incentivo dos professores. E aí, falei, eu vou cursar educação física, era o que eu me identificava, tive inveja inicial por militarismo, meu pai é militar, mas me identifiquei mais na educação física. Passei para a faculdade, e aí todo mundo se deslocou por mim, eu e meu irmão, a gente foi fazer faculdade lá na Rural, Rio de Janeiro, e ali eu conheci um outro universo que não passava pela minha cabeça, que era, além do esporte, era o ensinar. Passei basicamente 5 anos ali dentro da faculdade, tendo outras experiências também, literalmente com a didática, com o ensino de educação física infantil, que eu nunca imaginei, e também comecei a ter contato com a parte que a gente fala do bacharelado, né? Que é a parte da musculação, a parte de academia, nunca tinha frequentado, eu praticava modalidade, vôlei, basquete, mas não conhecia esse lado. E aí, em 12, 13 mais ou menos, eu tive o convite de estagiar em uma academia, não tinha experiência, nunca tinha entrado na academia, mas a gente fala, né, o desafio, o que move é o desafio. Vou olhar para esse cara, isso não deve ser difícil, mas não consigo, dá para fazer. Comecei a estagiar, só que ainda sem muito conhecimento técnico, o que sempre valeu, eu acho que é o grande diferencial, além da parte da didática, é o querer cuidar do ser humano. E começou a dar certo. Em 2013 eu comecei a estagiar numa academia num bairro próximo. As coisas começaram a acontecer. Eu tive um desviozinho tentando voltar para a parte do militarismo, né, que sempre foi muito forte para mim. Fiz alguns concursos e tal. Mas voltei de novo para a educação física. E aí saí desse lugar onde eu trabalhava, fui para uma outra academia. Eu fazia tudo. Professor, recepcionista, faxineiro, atendente, montava treino, fazia avaliação, fazia de tudo. Só que eu fiquei basicamente 2 meses, chegou o dia de pagar o pé no pango. Beleza. O maluco sumiu, fechou a academia. Meus pais sempre incentivaram muito os filhos, né? Somos 4. E aí, o que tu vai fazer? O que tu quer dizer? Se você tem curso, não conseguiu lograr isso, mas e aí, e agora? O que tu vai fazer? Eu fazia de tudo. Pensei, parece que eu vou para a academia. Vai abrir a academia? Pô. Eu não tinha noção nenhuma. Tinha 19 para 20 anos. Eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16. E aí vou abrir a academia. Como? Isso aí. Comecei a pesquisar equipamento, comecei a ver. Havia um desejo forte ali. Sim, porque eu comecei a ver isso. Ali não tinha o lado empreendedor, tinha o lado de querer fazer aquilo que eu era apaixonado de fazer todo Teu dia. propósito. Sim, quero cuidar da galera. Tinha uma necessidade muito latente no bairro, né, onde a gente morava ali no Rio, desse diferencial, não só o aparelho, mas que tivesse um atendimento diferenciado. Pô, consigo fazer isso, consigo entregar isso, vamos tentar viabilizar. E aí começa a doideira, equipamento e espaço. E eu quieto, não falei com meu pai, não falei com meu irmão, não falei com minha mãe. Minha mãe, mulher de Deus, né? Falou assim, puta, que sonho. Falei, você que calma aí, que um negócio tal, de mulher que tem isso aí, não tinha falado nada com ninguém. E aí, muito, muito direcionado de Deus mesmo, as coisas começaram a acontecer. Eu encontrei equipamento, não tinha capital. Eu, mais velho na época, olhou e falei, tá, vamos buscar esse negócio aí, vamos conseguir fazer. E meu irmão gêmeo também, a gente trabalhou junto muito tempo. E abri a academia em 2015, janeiro de 2015, um dia depois do aniversário do meu pai.
se reuniam, foi meio que a comemoração nossa. E ali, de verdade, eu fui entender, aí eu comecei a entender que o gerenciar e o gerir é muito além da tua paixão. Se você não tem, você tem que transformar essa tua dedicação, tua paixão, em constância, senão não dá certo. E responsabilidade. Sim, porque acima de tudo a gente está lidando com vidas, lidando com números, que teoricamente é a parte mais chata, né, de você lidar, e você tentar conciliar os dois, de você entregar produto de qualidade, ainda que seja uma prestação de serviço, mas você entregar um produto de qualidade, com uma estrutura de qualidade e com verdade acima de tudo. Porque tu pode ter uma estrutura muito boa, monstruosa, se não tem verdade, a pessoa não se prende. A pessoa não fica. E assim, quando você fala de verdade, eu vejo também a entrega, porque a gente vai para academia, por exemplo, eu já comecei, já fui em várias academias. Só que chega lá, a gente tem uma dúvida, aí o personal tá lá e fala assim, é assim? Aí ele fala assim, ó, uhum, não chega perto, não mostra como é. Então, esse contato, essa entrega faz toda a diferença para a pessoa que está ali, né? Eu tive o privilégio, né, de na oral conhecer pessoas extraordinárias, desde professores a alunos. Hoje eu tenho amigos que eu levo da vida, né, dessas oportunidades. E o professor Paulo do Carnaval, ele falou assim, quando eu estava montando a academia, exatamente por ele entender que era algo real, ele começou a dar muitas dicas, muitos anos de experiência que ele tinha. E eu nunca mais esqueci, ele falou para mim assim, legal, você abriu uma academia idêntica à sua na esquina do outro lado. O que não vai fazer o cara sair daqui para lá? Diferencial. Ele tem a mesma anilha que você, o mesmo aparelho, a mesma poeira e quantidade de tiro tem no teu, tem no dele. O que não vai fazer essa transição? E eu comecei a entender que o ambiente ele é importante, a luz ela é importante, mas acima de tudo, no final de tudo é humano. No final de tudo, esse cuidado que é o que faz a grande diferença. Então, eu acho que essa sensação quando a gente fala de sensação de pertencimento a um determinado local, e aí a academia também é um deles, a gente brinca, né? Ninguém gosta de pegar peso, ninguém gosta de sofrer, nem todo mundo tem a mentalidade que a gente tem dessa resiliência em gostar realmente de estar ali. A gente está por necessidade, ou correria do dia a dia, vocês são mães, tem que cuidar dos filhos, da casa, de N coisas, e cumprir essa etapa não é tão prazeroso assim, mas a partir do momento que você faz parte desse ambiente, e o ambiente te abraça, e falou, a noção de pertencimento, pô, cara, eu tô aqui, eu me sinto bem, a atividade fica melhor. Esse acolhimento, porque às vezes a pessoa não vai para academia só porque ela quer malhar e ganhar um corpo bonito. Ela vai porque o psicólogo pediu, porque ela precisa fazer ali Sim. uma Mas faxina é mental. mental. Ela vai porque ela está se sentindo muito procrastinando muito, está em casa, só comendo. Então, quando ela chega lá, que encontra alguém que acolhe, é o que você está falando, ela se sente importante. E com o empreendedor também, eu demorei a entender um pouquinho isso. Falei assim, pô, o cara veio e tá mexendo no celular. O cara veio e tá conversando com todo mundo. Como empreendedor, eu tinha essa resistência porque eu pensava que o professor falou assim, pô, mas o cara tem que treinar. Irmão, de intervalo, levanta, vai. Como gestor, eu já comecei a ver diferente. Pô, ele vem, ele paga a mensalidade, ele tá aqui, só que ele tá pela parte social dele, exatamente a parte psicológica dele. Às vezes não simplesmente no viés psicológico, mas também na parte social. Às vezes o cara é um vendedor e ele precisa ter relacionamento network dentro da academia para vender. Tinha um amigo meu que fazia isso. Ele vendia roupa. E aí ele pegava um tênis importado, colocava, pagava a mensalidade da academia e falou assim, cara, tu não gosta de malhar? Eu falei assim, irmão, mas eu pago 110, 150 da mensalidade da academia, só que eu fecho uma venda de 300, 400. Eu vendi roupa, então para mim vale a pena. Quando eu comecei a não abandonar a visão de educador físico, mas conciliar com a visão de empreendedor, eu comecei a entender um pouco melhor. Que eu preciso criar uma atmosfera e criar um ambiente para que eu tenha todos os públicos. Então, lá na academia, a gente haltera de 50 quilos, mas eu não tenho o rótulo, né? Tanto marombeiro. Entendeu? Eu tenho o halter de 1 quilo, eu tenho a parte de elástico e band que eu consigo atender uma galera mais idosa, e tenho também condições de atender o marombeiro. Então, assim, é um mix de possibilidades. Eu quero entender isso. Bom, eu posso fazer parte desse ambiente, eu posso cuidar da minha saúde, eu posso cuidar da minha vida, num ambiente que é plural. Então, como empreendedor, eu evoluo muito meu lado educador físico. E os dois vão complementando e vão se juntando. Entendeu? Ô, Adnei, a gente sabe que tem desafios, né? Você conta pra gente aqui os seus maiores desafios dessa jornada aí, do empreendedorismo mesmo. Quando você decidiu iniciar, abrir sua academia, ele foi novo, né?
Eu nunca tinha entrado numa academia nem para treinar, mas comecei a trabalhar, falei, pô, acho que eu vendo esse negócio aqui. Óbvio, no final de tudo, a gente é humano e precisa pagar conta, então começa a fazer um business plan para isso, pô, quero conquistar isso, quero pagar minhas contas, mas não é só isso. Mas todo mundo me pergunta, por incrível que pareça, eu sou novo, né? Tô com 31. A galera fala assim, cara, o que que é o mais difícil para você? Para mim, o mais difícil é gerir pessoas. Gerir recursos não é simples, mas você tem ou se você não tem. Se você tem, você investe, melhor, guarda. Se você não tem, tu corre atrás. Mas eu gerir pessoas para mim é mais complicado. Eu acho que cada pessoa tem um nível de motivação diferente. Uns se motivam em falar, outros com mostrar, outros com Ouvir. um ouvir, um retorno financeiro. Chegar pro cara e falar assim, irmão, não é não. O cara vai ficar feliz, qualquer não. Os que não querem aceitar, pô, esse cara aí não vou voltar mais não, porque querendo Não, mandar em mim. eu falo muito com a galera da equipe. Eu falo o seguinte: se você compra uma verdade, você vende uma verdade. Se você compra uma mentira, você vende uma mentira. Quando a gente fala de produto, né, no caso nosso, a prestação de serviço, é exatamente isso. Eu procuro pessoas que querem entregar a verdade. Só que não a minha verdade. A gente precisa encontrar pessoas que entendem o que a gente estava falando mais cedo, né? É o meu sonho ajudando a alimentar o sonho de outras pessoas. Se eu entendo que é uma corrida individual, eu não consigo crescer. Se a pessoa que está trabalhando comigo, que a gente fala de colaborador, está trabalhando comigo, ele entende que é individual, ele vai querer crescer sozinho. Quando a gente entende que é uma corrida colaborativa e que junto a gente consegue chegar mais longe, né? Aquele ditado, se quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado, vá com alguém. Então, a minha cabeça é muito isso. Dentro do gerir pessoas, para mim, é a maior dificuldade é entender o time de cada um. Entender que eu sou influenciado e eu também influencio. Então, existe um poder muito grande na minha vida, na vida das pessoas, por eles olharem isso, querendo ou não, a referência de um status, vamos dizer assim, de ser o dono, de ser o responsável. Mas esse lance sobre mostrar para ele o seguinte, cara, eu tô hoje numa condição diferente, nem maior, nem menor que ninguém. Mas que a pessoa pode chegar lá também, já vi, a gente falou, né, de o sonho de querer abrir uma academia, a minha função é ser um incentivador, uma mola propulsora para que a galera consiga vencer. Mas gerir pessoas para mim é o mais difícil, eu acho que é a maior dificuldade e administrar isso eu acho que é o mais difícil. E assim, quando você começa a falar a sua história, teve uma virada, percebi ali que teve uma virada quando você começou a trabalhar e não recebeu. Sim. Então, esse olhar, essa forma de você ressignificar o acontecimento, porque tem gente que vai falar assim, poxa, eu não recebi, vou parar. Eu trabalhava nisso não deu certo. Você não, você olhou e falou assim, bom, deu certo aqui, mas eu posso tentar de um outro Eu acho que jeito, o que eu né? recebi foi muito maior que o financeiro mesmo, né? Quando eu vi o reconhecimento das pessoas que passavam na rua, eu pensei, caraca, pô, tô profissional da academia e tal, você quer pô, e aí, como é que vai? Eu falei, pô, cara, tem a possibilidade de um negócio, tem algo que dá para trabalhar e era o que eu gostava de fazer. Então, o que a gente falou, né? O dinheiro não compra tudo. Ele é necessário, ele é o canal, exatamente. Mas eu preciso entender como jogar com ele. Eu preciso entender como usá-lo da melhor maneira para chegar a um determinado objetivo. O problema é que muitas das vezes a gente não tem um objetivo, só busca o recurso, ou consegue o recurso, mas está perdido. E aí, irmão? Tem uma ferramenta excelente na tua mão, mas tu não sabe usar. Tá martelando com um iPhone. Não adianta, entendeu? Tem que saber usar. E como você vê a educação física transformando vidas? Quais são essas transformações assim que você consegue ver ali no seu dia a dia? Eu vou contar um relato, uma história, né, que aconteceu comigo. Eu tinha uma aula de personal, que estava comigo já há um tempo. Ela falou assim, cara, tô com meu pai que tem 80 anos, 80, 79, 80 anos, tem Parkinson e Alzheimer. Queria que ele treinasse e tal, tudo mais. Minha agenda era muito apertada na época. Só que, pô, eu brinco, eu não posso ter um caso desse que eu quero abraçar. Não para dizer, pô, eu fiz, mas pelo propósito, realmente, para ajudar. E ela falou, cara, já tentei de tudo, ele tá fazendo fisioterapia e tal, mas ele não tá evoluindo e eu quero tentar. Eu não tinha tanto horário. Eu falei, cara, foi o seguinte, Josi, traz ele 2 da tarde. Eu tava na academia, no horário super tranquilo. E deu o sino. Aí ele chegou, lembra até hoje, uma bermuda A3. Cara, tinha o Pô, polo né? dele,
nível de tremor muito alto. Ele prova ali, aí entra a parte técnica. Fala assim, bom, é difícil, são casos complicados. Mas a gente estuda, vai atrás, eu não tenho medo de falar, não sei. Não tenho medo de falar, não sei. Vou buscar, vou tentar fazer o melhor. E se não tiver dentro da minha competência, eu falo, ó, até aqui eu posso te ajudar, para lá não. Acho que isso é importante na educação física também. Às vezes a gente vê a galera querendo abraçar o mundo, especialista em tudo. Aí é o pato, não nada bem, não anda bem, não fala bem, não voa bem. Então, às vezes é melhor você ser bom em algo, muito bom em algo. E aí começou a treinar e tal, mas ele ficava fechado. Um belo dia ele chegava já um pouquinho mais feliz, falei de 6 meses. Chegava mais feliz. Você fazia o quê? Era motorista e tal. Aí um dia ele parou, olhou pra mim assim, me olhando muito, assim, cara, esse walkway. É que eu gosto daqui. Pô, legal, já nem no dia. Aí ele completou, vírgula, ele completou. Eu gosto de você também. Não, legal. Esse tempo todo só vai falar isso agora. Ah, que legal. Que não. Lá na fisioterapia, no médico é tudo branco. Velho pra lá, velho pra Parece cá. que eu tô no. Parece que eu já morri, tô no céu, Não, que legal. tô no Toca essas hospital. toca essas músicas diferentes aí, tu é meio animadinho também, eu gosto daqui. E aí, dentro das avaliações que a gente fazia, e que ele também fazia, o acompanhamento do médico, ele teve um retorno no médico. E aí o médico atrás, né? Colocou nos laudos dele, eu tenho essa cara na carta de agradecimento. O trabalho não é normal você ver um paciente de Parkinson e Alzheimer fazendo o trabalho de musculação. E ele confiou no trabalho. E ele coloca agradecimento lá atrás, tanto que agradeceu o trabalho bem feito, tal, tudo mais, continue executando. E aí depois ele teve uma pneumonia muito forte, tal, recuperou, a gente foi estudando, depois ele voltou. E aí ela se mudou e tudo mais, eu também mudei. Depois eu descobri alguns anos que ele tinha falecido. Mas às vezes, quando ela me deu a notícia, ela me deu óbvio, né? Triste, que é uma perda, mas feliz de entender, e eu entendendo que durante um momento da vida dele, o que a gente falou, né? Eu consegui de alguma maneira entregar um pouco de sobrevida para ele e, acima de tudo, um pouco de alegria. Então, eu acho que a educação física, por si só, o cuidar de pessoas, muito além do 3 de 12, vamos lá, eu quero que você entregue isso nesse tempo, mas entender como, porque, o propósito, o ideal, Vai para além sim, só das além atividades físicas. da execução técnica, é o humano. Então, se eu passo para pensar, eu nunca teria um aluno desse. Mas quando eu transfiro para minha realidade, pô, cara, eu consigo, eu vou me desafiar e vou fazer. Então, acho que a educação física, além da parte, uma curiosidade, né? Eu estudei fisioterapia também, precisei tornar, tranquei. E quando, para mim, foi um baque muito grande. Porque na fisioterapia, na maioria das vezes, você recupera. Na medicina, você trata. Na educação física, você previne. Então, a minha cabeça era, pô, vou prevenir isso aqui para lá. O professor falou assim, não, negão, tira isso da tua cabeça. Ele falou, isso é muito bom, mas é ruim nesse momento. Calma, vai chegar a hora que você vai prevenir. E eu acho que a educação física, a gente consegue ser médico, psicólogo, professor, amigo, companheiro, nutricionista. E você que está em casa assistindo, sai desse sofá e larga essa Coca-Cola, larga essa pipoca aí e vai se movimentar, porque a vida é feita de movimentos, né? Exatamente. Vamos tentar pelo menos equilibrar o jogo, né? Sim. A gente tem que ter os prazeres, mas vamos tentar equilibrar o jogo. Faz bem, né? Faz muito bem pro teu corpo, mas isso tudo pra tua mente. Isso Isso aí que eu ia falar agora. A gente sabe, e pelo que você tá falando um pouco, né? E até para mim, acredito para a Cleis também, hoje o exercício físico é onde eu trabalho muito a minha mente mesmo. E a gente vê, como a gente está no mês de setembro amarelo, a gente vê muitos médicos indicando uma atividade física, né? E hoje você pode explicar para quem não entende o que está por trás disso, né? Como que é isso? Essa sensação de você, cara, eu venci, e vai só fortalecendo ali a sua mente, que você está superando. Como que a atividade física hoje, ela influencia em novos hábitos, novos comportamentos, não só na saúde, né? Mas na nossa vida mesmo. Mas na mudança de mentalidade. Você teve um período do imediatismo, né? Dos prazeres rápidos. Então, seja ele no feed de um celular, seja ele em outras, na alimentação. Então, é muito rápido. Tu chega, pede uma iFood e o produto chega. Só que nesse conceito de imediatismo, a gente também quer resultado rápido.
a gente também quer tudo para ontem. Então a sensação de frustração, eu falo, né? Para mim, a expectativa e frustração é um salto com vara. O projeto é lá, irmão, quero saltar aqui. O tanto que você cria de expectativa, a tua descida pode ser o tanto de decepção ou de sucesso. Você projetou, você colocou a régua. Só que a gente vê, eu acompanho isso, principalmente na galera mais jovem. Se eu tô velho, a galera mais nova, até um parêntese, né? Na época do meu pai era inconcebível você ver adolescente de 16 anos na academia. Hoje é a coisa mais normal comigo. Como é que eu falo para essa galera que também sofre? A gente estava falando ali nos bastidores, né? O nível de galera com ansiedade, depressão altíssimo, estatisticamente falando, também nessa galera mais nova, como é que eu trato isso com atividade física? A gente tenta, de alguma maneira, mostrar para ele o seguinte: tudo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Ele quer fazer rápido, ele quer pegar a carga rápido, ele quer subir de carga rápido, ele quer ganhar peso rápido. A minha função como educador físico, né? Mas antes do educador, é mostrar que existe um processo para ele chegar lá. Só que, acima de tudo, ele precisa virar a chave na cabeça dele. O corpo ele vai responder, mas quem cansa primeiro é a mente. Antes do corpo cansar, a tua mente cansa. Antes do teu corpo fortalecer, a tua mente fortalece. Então, o exercício maior que eu acredito que a atividade física faz é de 5h30. Tu treina 5h30 da manhã. Aí tu fala assim, não, o treino ele não começa às 5h30. O treino ele começa 4 horas da manhã, você tem que acordar. Ele começa 10 horas da noite. Você programar teu dia e falar assim, cara, me alimentei bem, vou deitar para dormir, mas eu vou botar no celular para despertar. Essa virada de chave, e aí quando a gente fala no cross, né? Você treinou, deu o teu máximo, no meio do treino tu tá querendo desistir, tu não desiste, termina. A sensação de você falar assim, cara, consegui, mas ainda dava para eu fazer um pouquinho mais. No cross isso é muito latente, porque na musculação ela é muito individual. Por mais que a gente tenha equipe apoiando, eu tô com meu fone, fazendo a minha série com o meu aparelho. O cara tá do lado fazendo também o meu tempo. No cross não. A gente tem um espírito de coletividade maior, um nível de desafio maior. E aí, na maioria dos treinos é isso. Eu falo pra galera, minha função como incentivador vamos lá, você consegue. Muitas vezes a galera fala assim, pô, tá falando por falar. Não, eu consigo perceber, ainda que no início, né, o limite mais ou menos de cada um. Mas eu não tô olhando o limite físico. O limite físico, a gente falou isso na aula hoje. Ele é um fator de segurança. Como educador, eu vou avaliar, pô, isso tá excedendo o limite de saúde e segurança do meu aluno? Não. Então é só a mente dele, mandando ele parar de desistir. Então minha função é dizer para ele o seguinte, irmão, você consegue. Não vai dar. A gente tem relatos, né? Aluno chorar, irmão. Eu não consigo, não vai dar. E a gente fala, tu vai conseguir, vamos lá, dá a mão, vamos junto. A galera da turma, quando a gente fala, né, para não guardar o peso antes de todo mundo terminar, é de cada um ter o seu tempo e todo mundo vai se ajudar para isso. Então essa sensação de vitória, fala assim, cara, eu venci o dia de hoje, eu venci o treino de hoje, eu venci o treino que estava no quadro hoje, e amanhã é outra batalha. Então para eu vencer a guerra, eu preciso vencer batalhas, nem sempre a gente ganha, mas é um processo, então isso é o mais legal. Eu estava conversando esses dias, eu e meu esposo, dirigindo, e eu estava falando para ele, eu comecei a fazer uma pergunta, criei uma frase para mim, até mesmo na academia, o que vai acontecer se eu não desistir? Aí ele, não, mas não está errado. É o que vai acontecer se eu desistir. Eu falei, se eu desistir, eu já sei que eu vou voltar a engordar, não vou ficar de bem com o espelho, meu colesterol vai subir, porque a gente estava assim, lá em casa. Mas e se eu não desistir? E se eu não desistir? O que vai acontecer? A gente o que eu vou conquistar, né? A gente fala que quando a gente está no pump, terminou o treino, você está naquele pump, aquilo ali é o reflexo no teu corpo se você permanecer. E a gente queria essa imagem, a gente falou assim, caraca, o corpo tá legal, ele tem pump, tá legal. Ele é o reflexo do teu corpo daqui a alguns dias e meses, se você pode desistir. Então é isso, e se eu tentar? E cada vez que você desiste, aumenta a sua frustração. E aquilo reflete em outros sonhos que você começa e para. Acaba virando um hábito, né? A procrastinação, aquela coisa de você sempre parar no meio do caminho. Então agora eu decidi, de 3 anos para cá, eu sempre falo, o que eu comecei, eu vou até o final. Pode dar alguma coisa errada, a gente recalcula a rota, né? Como a gente tem falado sobre o nosso projeto aqui do podcast, olha, gente, vamos recalcular algumas coisas aqui. Para a gente poder... O empreendedor falando isso, eu tenho muito mais motivo para desistir do que para permanecer. Em todos os anos. A outra pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, que é sobre uma história de transformação que te emocionou, né, que fez você pensar. Então, eu vou passar a próxima para você, Maia. Admin, é até uma dúvida que se realmente você aplicou
o que você aplica hoje no esporte, você consegue aplicar no negócio? Tem alguma virada que você fala assim, cara, isso aqui eu falo por mim, né? O que eu aplico nas minhas finanças, eu aplico na minha alimentação, que é contagem de caloria, é a mesma coisa. Pá. E você faz isso que você aplica no esporte mesmo, na educação, algum outro esporte, você consegue aplicar no negócio? Eu tive o privilégio, né, voltando um pouquinho, na rural, eu tive o privilégio de aprender tênis, jogar tênis. E aí, tive a oportunidade também de dar aula, tinha aquele conceito, né? Não tem esporte e tal. Não. Aprendi na faculdade, tive a possibilidade de dar aula e tal. E o que que eu aprendi com o tênis, que eu tento aplicar? Tênis ele começa, o jogo de tênis ele começa. Ele só tem menos que você desistir, se perder ou ganhar. No cross tem um tempo. Estourou o cap lá 12 minutos, acabou. O tênis não tem esse tempo. E aí? Ou tu ganha, ou tu perde, ou tu desiste. Então, a contagem dos pontos, né? Eu acho que dentro do empreendedorismo, acho que para mim a principal mensagem é essa, meu irmão. Ou tu vai até o final e tu ganha, ou tu perde, ou tu desiste. O perder, às vezes, ele é normal. Como eu falei, o empreendedorismo ele tem muito altos e baixos. Se a gente parar para olhar, né, dentro do mercado nacional, dentro do fitness e as academias de pequeno e médio porte, a gente mais apanha do que bate. Né? Mais apanha do que vence, vamos usar esse termo. Mas essa resiliência de falar assim, meu irmão, continuar. Porque tem como, entendeu? Como tudo, eu acredito nisso, né? A gente estava falando do Jean. Já fiz de tudo em pouco. O Jean que ele tá falando, gente, é o Jean Muso Usa Fitness, tá? fitness. Tá lá com a gente, é um parceiro, um irmão, tá crescendo bastante. Eu aprendo com ele aprende comigo e assim a gente vai. Se eu não for resiliente, meu, se eu não, é o que você falou, se eu não aplicar essa persistência que o esporte me apresentou, eu vou desistir fácil. Se eu não pensar exatamente como você falou, e se? Tá, vou fazer um investimento. E se der errado? Tá, legal, e se der certo? Aí você falou assim, ou eu perco, o que você falou aí? Ou eu perco, ou eu ganho, ou eu desisto. Ou a gente aprende. Sim, tudo vira aprendizado. A vitória é um aprendizado, a derrota é um O que aprendizado. a gente pode aprender com isso? Hoje, o grande lance é esse, né? Eu tentar aprender mais com as vitórias do que com as derrotas. Melhor. Mas para mim não é se, é quando. A gente, infelizmente, vai perder. Infelizmente, a gente vai fazer investimento errado, mas a gente vai aprender e fazer o investimento certo. Então, é tentativa e erro. A vida não tem um script, né? Faça isso, vai dar certo. Às vezes, uma receita financeira que funcionou com um não vai funcionar com outro, com um treino. Eu posso pegar o mesmo treino, aplicar para vocês dois e cada um vai ter resultados diferentes, são corpos diferentes. A gente chama isso de individualidade biológica. Então, assim, para mim, a maior vitória é essa, eu entender que eu sou a King é reflexo do que eu sou, mas eu ainda assim vou ter vitórias e A derrotas. King é a sua academia. Isso. Onde fica a sua academia? Na Verão, a gente está bem próximo ali da principal mesmo, da entrada de Jacuecanga, basicamente ali em frente, na rua do Brizolão. Então a galera pergunta por que King? King, Angra dos Reis, Rei, King. Então tipo, tem um porquê, um propósito. E sempre foi um desejo. Quando eu fui para o Rio para estudar, eu acabei ficando me envolvendo, minha família foi para lá. Mas eu ficava assim, cara, eu quero voltar para. E aí a oportunidade apareceu. É difícil, né? A gente, muitas das vezes, foi o que eu falei, o cenário nem sempre ele é o ideal. Mas eu vou fazer com que o cenário não ideal se torne o ideal. Quase nunca é ideal. Né? Se a gente olhar, nunca vai estar tudo 100% encaixado. Então é a força de vontade, é o e se, é o que você falou. Vamos tentar, vamos colocar a cara. Então a gente já está ali basicamente 1 ano e meio, né? Trabalhando todos os dias, agora com CrossFit também. Então você venha participar, venha fazer uma aula de CrossFit com a gente na King. Maiara é nossa aluna, né? Está lá todos os dias. E quem não quer malhar, mas quer ser um empreendedor? O que essa pessoa precisa para empreender nessa área de esporte, de educação física? Para mim, acima de tudo, eu acho que amar, cuidar de vidas. Dinheiro ele é bom, isso tudo é dinheiro. Se eu vender água, dá dinheiro. Se eu pedir ali na esquina, dá dinheiro. E eu souber investir e aplicar, eu vou ter um retorno disso. Mas, acima de tudo, eu acho que a área da educação física, o querer cuidar, ele é o fundamental. E, acima de tudo, acho que uma pergunta que eu me faço o tempo todo eu compraria o meu produto? Que eu entrego?
o meu serviço, o meu atendimento, eu compraria. Eu fecharia personal com alguém igual a mim. E aí eu saio, né, na terceira pessoa, me coloco como um produto e eu enxergo. Então, acima de tudo é isso. A partir do momento que você faz essa análise, o teu business plan fica mais nítido. Tipo, não, eu preciso evoluir nisso aqui. Preciso evoluir na didática, na técnica, no investimento no espaço, no ambiente. Então, acho que o maior exercício é esse, é entender se o que eu tenho de bagagem, não só técnica. Eu já vi muitas pessoas que não são técnicas, mas têm verdade. E a pessoa consegue vender. Então, é um paralelo, entendeu? É um espelho que tá ali que você fica olhando assim, você fala assim, esse cara aí, será que eu consigo malhar com ele? Ele é bom nisso? Né? Você fica se vendo ali. E todos os dias, porque às vezes a gente acha, pô, cheguei num nível técnico que muito bom, legal, as coisas mudam, o perfil muda, o público muda, o serviço muda, eu mudo. Então não tenho mais tempo de ficar estagnado, preciso estar me ressignificando o tempo todo. E, Adnan, o que mais te motiva hoje você continuar aí nesse ramo do empreendedorismo, continuar realizando o sonho de pessoas, ajudando pessoas? O que você fala assim, minha Além rotina? dos boletos. Não, acho pode parecer brincadeira, mas uma satisfação que eu tenho, que eu sempre tive, e eu aprendi muito isso com meu pai, fazer parte, na maioria das vezes, né, de empreender no bairro onde você mora, é a satisfação de você passar, você ser cumprimentado. E aí, professor, como é que você tá? Aí você escuta aquela, não, vou voltar, semana que vem e tal. Mas de você. Eu não estou falando de reconhecimento, pura e simplesmente. Mas você entender que de alguma maneira você faz diferença na Uma vida daquelas pessoas. referência, né? Sim, você faz diferença na vida daquelas pessoas. Eu acho que hoje, para mim, o empreendedorismo, e falando especificamente da King, é entender que a gente ainda tem muito para entregar. Então, com CrossFit, com musculação, com toda e qualquer modalidade que a gente venha a colocar, mas ainda tem muito a ser entregue, ainda tem muito. A gente ainda tem pessoas para de alguma maneira impactar e atingir. Ainda eu falo muito isso no atendimento, tanto na musculação como no cross. Eu sei que, eu brinco quando eu falo de nuvem passageira, eu sei que durante um momento você é uma nuvem passageira, que a pessoa pode sair dali, treinar outra academia, pode se mudar e tal, tudo mais. Mas eu quero que ela tenha referência de falar assim, um dia eu aprendi com um professor determinada coisa, ainda que ele não mencione, mas fala assim, não, mas eu aprendi um dia. Por isso que antes da educação física veio um professor. Eu acredito que a minha missão maior como empreendedor é fazer com que a minha equipe mostre isso para a galera de, irmão, eu tô aqui para mudar a tua vida. Eu tô aqui para mostrar para você que essa persistência, essa chave, ela pode virar. Independente se você tiver ali ou não. Então a minha missão como empreendedor hoje é essa, mostrar para a galera o seguinte, irmão, de alguma maneira eu consigo mudar a tua cabeça. Não só teu corpo, mas eu quero mudar o teu corpo também, mas eu preciso mudar a tua mente. Foi o que eu falei. A mente cansa primeiro do que o corpo. Se a gente mantiver a nossa mente forte, o corpo vai estar forte. Então, acho que essa é a minha missão. E se tem uma coisa que chega antes da gente, em qualquer lugar, é a nossa referência. Sim. Antes de vocês chegarem aqui, eu já tinha sua referência, já tinha referência do Jean, de todos os nossos convidados. Obrigado. Então, criar essa referência é algo que nos traz satisfação, faz com que a gente viva o nosso propósito, porque a gente entende que estamos fazendo o melhor, né, já que a gente está se tornando essa pessoa onde todos olham para sabem quem você é. Então, isso é muito importante. E estamos chegando no nosso final. Quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa. Use e abuse ali da câmera. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, nada resiste ao poder do ideal, seja ele qual for. Eu tenho ela tatuada. Nada resiste ao poder do ideal, seja ele qual for. A partir do momento que você coloca isso como uma verdade, você vai conseguir, seja empreender, seja se tornar professor de educação física, seja empreender em qualquer ramo que você acredite que não é possível, você pode fazer a diferença na vida de alguém, desde que isso se torne ideal. Então, nada resiste ao poder do ideal. Muito bom, Adi. Muito bom, muito obrigada. Gente, olha, eu vou falar que o verão está chegando, isso aí pode ser verão, inverno, mas aproveita que o verão está chegando. É saúde física, mental. É tudo que a gente aprendeu aqui hoje é para a gente colocar em prática. Não só vocês que estão aí, mas a gente, né, Maiana? Sim. A gente começar a realmente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Enquanto éramos meninos, agíamos como meninos, mas já que nos tornamos homens,
Vamos Eu agir como escutei isso homens. dele hoje. Entendeu? Tá só confirmando. Exatamente isso. É isso aí, né, E gente? o Adner, fala para as pessoas como é que elas podem estar te achando. O Instagram da academia, o seu Isso. pessoal, onde que as pessoas se acham? Hoje é muito fácil, estou na academia, vai ser 24 horas, 20 dias. Vamos lá. Instagram Adner Mendes com 2D. Adner Mendes é o meu pessoal. King Jin Angra, tá? Então, muito fácil, você digitar King já vai aparecer, tá o nome escrito em branco, King. Dá uma olhadinha, segue nas redes sociais, agenda um treino experimental, você vai ser muito bem-vindo na nossa casa. O que eu puder fazer para te atender da melhor maneira, a gente tem uma equipe pronta para te atender dentro do seu objetivo. Seja ele simplesmente espairecer, seja ele treinar em alta performance, a gente está aí para ajudar vocês. Muito bom. Olha, nós estamos terminando aqui, comemorando 50º episódio do Elas Perguntam. E você que está em casa é a pessoa mais importante com a gente. Segue a gente, aperta o sininho aí no YouTube, Spotify, Instagram, segue a gente aí. E até a próxima. Muito obrigado, Adner, pela sua presença. Até a próxima agora, né, Moeda? Beijo para quem está em casa. Tchau.